que aconteceria se a Culpa das Estrelas se juntasse com Eleanor Park e os dois tivessem um filho. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Amy e Matthew, da Kami McGovern. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak. E hoje então eu vou discutir essa leitura recente com vocês. Amy e Matthew vai contar a história da Amy e do Matthew. E Amy é uma personagem especial porque ela sofreu paralisia cerebral. Então metade do corpo dela não funciona muito bem. Ela tem que andar num andador, ela tem que falar através de um computador. E ela não consegue fazer as coisas mais básicas de interação. E Amy é uma pessoa muito sozinha por causa disso. Ela não tem nenhum amigo na escola onde ela frequenta. E a mãe dela também acaba sufocando ela um pouco em casa. Só que logo no começo do livro, a mãe da Amy contrata algumas pessoas para meio que acompanharem ela na escola, para serem os amigos dela. E dentro dessas pessoas está o Matthew. Como ela precisa de cuidados especiais durante o dia a dia, cada um desses amigos que a mãe dela contratou, eles revezam entre si um dia de cada um para acompanhar a Amy durante as aulas, intervalo, almoço e ajudar no que ela precisar. E durante essa história a gente vê que a Amy acaba se aproximando mais do Matthew, porque ele é a pessoa mais atenciosa, mais amoroso com ela, ele ajuda mais. As outras pessoas acabam deixando ela de lado quando chegam outros amigos. Ela começa a se conectar mais com o Matthew. E aí então vai surgir a história do livro. Eu confesso que eu tive sentimentos mistos assim em relação a esse livro. Eu gostei bastante, mas também tiveram muitas coisas que me incomodaram um pouco. Mas eu tô muito feliz que eu li esse livro, eu não me arrependo porque foi uma experiência muito bacana. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado pra vocês, sem dar spoiler. A Amy, como eu disse, ela tem paralisia cerebral. Em compensação, ela é uma personagem muito inteligente. Ela só tira notas altas na escola, é uma das melhores. Ela é uma pessoa muito sozinha, mas ela também tem um senso de humor muito legal. Só que isso me fez pensar se ela realmente não é um personagem estereotipado, porque ela é aquela pessoa incapacitada fisicamente, mas para compensar tudo isso, ela é um gênio. Para criar essa imagem de felicidade, eu acho que ficou um pouco demais. Inclusive, a própria Amy, ela fala que essa imagem que ela passa de que ela é muito feliz apesar dos defeitos dela é uma mentira. Então parece que tem esse conflito. Mas vamos lá ao Matthew. Ele tem toque, ou seja, ele fica passando pela escola batendo nos armários, ele tem que lavar a mão 500 mil vezes, tem que contar e checar as coisas. E eu me relacionei um pouquinho porque eu sou assim também, eu fico checando as coisas 1 milhão de vezes. Ele é um personagem bem sensível, só que o defeito do Matthew pra mim é que ele parece muito infantil às vezes, na forma dele pensar e na forma dele falar. E em contrapartida, as atitudes dele com a Amy são mais respeitáveis e mais adultas. Mas no geral, ele foi o meu personagem preferido, foi o que eu mais consegui me relacionar. Uma coisa que eu gostei bastante nos personagens é que eles evoluem muito do começo do livro até o final, porque eles passam por bastante coisa e a mentalidade deles acaba mudando. A Amy, ela acaba se libertando um pouco dessa prisão que a mãe dela cria e dessas expectativas que as pessoas têm de que ela deve ser guardada debaixo das asas dele pelo resto da vida. Ela fala, não, eu não preciso do cuidado e da atenção de vocês 24 horas por dia, eu posso me virar e eu quero fazer isso. Então essa pra mim foi a maior evolução dela aqui no livro. O Matthew também, ele começa com esse toque dele e com o tempo a Amy vai ajudando ele, da mesma forma como ele ajuda ela vai dando tarefas pro Matthew pra ele enfrentar esses medos. Então ela fala, você vai relar nos germes, mas você não vai correr pro banheiro lavar a mão, eu tô te proibindo. Então, né, começa a parte de romance do livro, que a Amy passa a gostar do Matthew. Só que eu acho que isso foi muito precipitado, não pela personagem, pela história, mas a escolha da autora mesmo. Eu acho que ela forçou um relacionamento ali na hora errada, quando a gente ainda não estava acostumado com essa ideia de uma protagonista com paralisia cerebral. Ela já estava apaixonada pelo Matthew, então foi um pouquinho desconfortável pra gente se acostumar com isso, mas com o tempo a gente vai vendo a evolução e dá tudo certo. E o que eu mais gostei do relacionamento deles é que ele não é nutrido da mesma forma que os outros livros fazem. Não é um livro 100% romance, aquele romance meloso, tipo de namorado e namorada mesmo, não é assim. Eu acho que o relacionamento deles foi descrito como mais cru, assim, mais baseado na amizade mesmo, do que na paixão de um pelo outro. Inclusive isso a gente só vê lá pelo final do livro. E eu, né, como não sou fã de romance, eu detesto romance, foi muito legal pra mim, deixou o livro mais crível. Só que daí você ouve falando isso e fala, credo! Daí as menininhas que gostam de Eleanor Park já vira a cara pro livro. Mas não, gente, esse relacionamento dos dois, esse bate-bola de acontecimentos, é o que faz a história desse livro brilhar. Como você pode ver, eu tô falando dos personagens faz meia hora aqui, o livro ele é muito centrado nos personagens. Mas vamos então à escrita. O livro é bem delicado, é bem simples,
simples de ler, a linguagem que a autora utiliza é a mais básica possível, só que ela escreve em terceira pessoa e alterna os pontos de vista entre Amy e o Matthew, mas não é aqueles livros que começa com Amy, daí o capítulo inteiro dela, não. De repente, assim, de uma parte pra outra já muda o personagem, então eu acho que isso deixou um pouco difícil de relacionar com cada um, porque eu acho que essa divisão funcionaria melhor em primeira pessoa, mas tudo bem, né? E esse livro foi um dos poucos que conseguiram que eu fizesse assim. Eu realmente me surpreendo pouco com os livros, tipo, surpreender de chocar mesmo. Nem com, sei lá, mentirosos eu não choquei tanto quanto eu choquei com esse livro, porque tem uma coisa que acontece aqui que eu acho que todo mundo vai reclamar. Vai ser uma coisa assim, que muitos gostam e muitos detestam, não vai ter um meio termo, que é o plot twist, que acontece da metade pro final. Esse livro acelera, assim, do meio pro final de uma forma assustadora, e essa virada que acontece aqui, muita gente acha forçado. Eu não achei forçado, mas eu achei um negócio meio novela, assim, das 8. O que eu achei forçado, sim, foi a necessidade disso acontecer pra dar um empurrão nos personagens pra eles crescerem assim de repente. A história em geral, ela é bonita, ela é de partir o coração, sim. Então, gente, por tudo que eu falei, acho que deu pra notar que esse livro é só você lendo mesmo pra você poder julgar se vai gostar ou não. Eu acho que ele não é um livro que uma nota vai definir ele. Ele tem várias nuances boas e ruins, mas podem ficar tranquilos que é sim um livro divertido, inspirador e que principalmente tem uma mensagem muito importante, que é pra você ser gentil com as pessoas que parecem ser diferentes por fora, porque lá no fundo, lá dentro, elas são exatamente iguais você. Eu achei isso muito bonito. Eu acho que de certa forma ele joga na nossa cara que nós todos somos humanos e não devemos ficar julgando as outras pessoas sem realmente conhecer elas. Eu dei 3 estrelas e meia, quase chegando assim no 4. Então eu super recomendo Amy e Matthew pra vocês darem uma chance. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu vou passar a fazer mais resenhas a partir de agora. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram o livro, o que vocês acharam. Logo logo eu tô aí de volta, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!